Olá, caros amigos, assinantes do canal Espírita Chico Xavier Eternamente, sejam bem-vindos novamente a mais um estudo espírita, um tema intrigante, mas muito esclarecedor. Nós fomos buscar hoje no livro Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, o primeiro livro da série No Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e termina com o livro E a Vida Continua. E nós buscamos, por conta de uma dúvida que recebemos de um assinante, a respeito do tema vampiro. Será que os vampiros existem? Nós vemos tantos filmes de horror, de terror, em torno dessa temática. E nós, dentro da doutrina espírita, muitas vezes falamos sobre vampirismo, desses espíritos que, ao chegar do outro lado da vida, ainda se mantêm muito apegados às sensações da matéria, por isso vampirizam as criaturas encarnadas no campo do sexo, no campo das drogas, no campo do álcool, no campo dos defeitos morais, aurindo dessas pessoas as energias materiais de que ainda se sentem com muita necessidade. E nesse livro, André Luiz nos esclarece uma outra visão a respeito do que seja o vampiro. Lembrando que André Luiz foi o médico Carlos Chagas, desencarnado na cidade do Rio de Janeiro, e que foi acolhido nesta colônia espiritual chamada Nosso Lar, que deu o nome ao livro. Lembrando nós que cada região do planeta possui na sua psicosfera uma colônia espiritual que recebe os espíritos que partem daquelas cidades, daquela região, e essas colônias então acolhem essas almas. E André Luiz foi acolhido nesta colônia de 1,5 milhão de habitantes, que ainda está no umbral, mas numa região um pouco mais superior do umbral. E aí ele desenvolve os seus estudos fascinado pela vida espiritual e desejoso de falar com os homens a esse respeito, de que a vida continua após a morte do corpo físico. Procurado, então, Chico Xavier, por intermédio de Chico Xavier, procurado Emmanuel para que desse o sim, que autorizasse essas comunicações, André Luiz ditou a Chico Xavier, que então psicografou essas 16 obras e algumas outras, onde André Luiz nos fala da realidade do mundo dos espíritos. E nessa colônia ele fez muitos amigos, Clarencio, que o recebeu ainda sofrendo no umbral, Dona Laura, Lísias, Narcisa e tantas outras amizades que ele ganhou ali convivendo com essas criaturas que muito ensinaram a ele sobre o mundo dos espíritos. E nesse capítulo 31, nós vamos lendo e comentando o capítulo para nós termos essa ideia de uma outra visão do que seja um vampiro. E o capítulo começa assim: eram 21 horas na colônia Nosso Lar. André Luiz relata: ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse ela. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. A colônia Nosso Lar é uma cidade bastante grande,
que acolhe os espíritos vindos do planeta Terra nas regiões próximas ao Rio de Janeiro e aqueles espíritos também que partem do Rio de Janeiro. E a colônia possui vários departamentos. André Luiz, logicamente, por ter sido médico na última encarnação, ele se interessou muito pelas questões da medicina, apesar de não ter as capacidades necessárias para lidar com as questões médicas no mundo dos espíritos. Lísias, o enfermeiro que se tornou grande amigo de André Luiz, tinha mais conhecimento de medicina do que o próprio André Luiz, que viveu essa experiência na Terra, porque a medicina espiritual ela é diferente, ela trata as mazelas da alma. E André Luiz estava então acompanhando a enfermeira Narcisa nesses departamentos médicos, aproveitando todas as oportunidades para aprender e para enviar então esses conhecimentos para nós encarnados aqui na Terra. A gente percebe aqui então que nesse departamento dos desequilibrados do sexo, André Luiz ainda não estava totalmente equilibrado para ver o que ali acontecia, tanto que Narcisa não permitiu que ele se dirigisse para esse setor do local onde eles estavam. E ele diz assim: eu não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Aqui ele está falando da Dona Laura e de todos os conselhos, para que ele não estudasse as coisas por curiosidade, mas sim para o seu engrandecimento espiritual. E ele continua: logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: o que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmeras de retificação, respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos da cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Em nosso lar, cada setor tem os trabalhadores responsáveis, com funções determinadas. Então, o André Luiz estava com a Narcisa em determinado departamento, quando alguém procurou a enfermeira dizendo que havia uma mulher que não tinha sido atendida, que provavelmente tinha passado despercebido, lembrando que nosso lar é cercada por uma muralha e por portões e grades, por muros, por conta do local onde ela está estabelecida, que é no umbral, onde, além dos espíritos sofredores necessários de carinho, atendimento e amor, também tem espíritos desequilibrados que muitas vezes não se tem a possibilidade de auxiliá-los de imediato, como nós veremos ao final desse capítulo. E a enfermeira pergunta para Justino: mas por que você não atendeu essa senhora? E ele fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. E Narcisa então ficou admirada e exclamou: então o caso é muito grave. E eles seguiram para conversar com essa senhora que estava nos portões de nosso lar, pedindo socorro, pedindo atendimento. André Luiz continua: curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. E aqui eu vou fazer uma pausa, porque
pode ser que muitas pessoas estão tendo esse conhecimento pela primeira vez, que quando nós falamos na doutrina espírita que o mundo material é a cópia piorada do mundo espiritual, nós vemos aqui a descrição do André Luiz, falando dos campos, falando do vento, falando do arvoredo. Nós devemos imaginar nosso lar uma cidade terrena com 1,5 milhão de habitantes, com as mesmas características das cidades que nós vivemos aqui, já que aqui é a cópia de lá. Então eles caminham por um campo até os portões de nosso lar, e quando ele descreve aqui, parece que estamos vivenciando aqui as cidades do planeta, quando nesse momento em que estamos encarnados. Continuando, André Luiz diz assim: deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa, a enfermeira, parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Você não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas, quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, Narcisa aproximou-se da infeliz mulher e informou em tom fraterno: faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Então, quando eles chegaram ao portão de nosso lar, eles observaram uma senhora sofredora, com feridas nas pernas, com a roupa desalinhada, pedindo socorro. E, superficialmente, André Luiz teve a impressão de ser uma mulher em sofrimento, necessitada de ajuda. No entanto, Narcisa observou em torno daquela alma sofredora alguns pontos escuros que a rodeavam, que rodeavam a sua alma. E por si só ela não teve autorização, porque já conhecia casos parecidos, de permitir, ela não poderia permitir até que ela tivesse uma autorização superior para a entrada daquela senhora, dada a sua situação espiritual. Então voltaram para dentro dos portões de nosso lar, dos prédios de nosso lar, para falar com alguém que tinha um cabedal de conhecimento superior e também estava na parte de direção num estado superior a tanto a André Luiz quanto a Narcisa. E ele, o diretor, o vigilante-chefe, acompanhou-os de volta aos portões de nosso lar para analisar melhor o caso. Continuando a leitura. Dirigimo-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje.
é preciso entregá-la à própria sorte. E André Luiz sentiu-se totalmente estupefato por essa atitude, porque ele imaginou que, por ser uma casa de abrigo que o recebeu tão boamente, quando ele saiu da situação de sofrimento, ele imaginou que todos os espíritos que batessem as portas de nosso lar também seriam acolhidos. E ele diz assim: senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante: mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Lembrando que câmaras de retificação eram setores dos hospitais de nosso lar responsáveis por receber espíritos em grande desequilíbrio. O irmão Paulo, respondeu: permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. Olhem vocês a responsabilidade dessas almas, como abraçam com seriedade as suas funções no mundo dos espíritos. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo muito mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crime nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. E aqui uma pausa para reflexão. Aquele espírito tinha provocado muitos abortos, feito muitos abortos e imantado sobre o seu psiquismo aquelas mais de 50 crianças que foram abortadas. A sua imagem o irmão Paulo e Narcisa conseguiam ler essas imagens com o rosto das crianças que tinham sido assassinadas. E mesmo assim, apesar do irmão Paulo ter dito que se tratava de um dos mais fortes vampiros que ele já tinha visto, já tinha encontrado, Narcisa, ainda na sua bondade de mulher, de enfermeira, de mãe, ainda tentou conseguir uma ajuda, um socorro. Ela intercedeu ainda por aquela mulher, tentando
se colocar então como uma cuidadora dela. Ela mesma iria se responsabilizar por aquele espírito. Mas ele respondeu: reconheço, minha amiga, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então, toda a colônia Nosso Lar possui sentinelas que cuidam de quem pode entrar e de quem não pode entrar. E ele, com a sua superioridade moral, percebe então que aquela mulher, ela não quer nenhum tipo de ajuda. E dentro de Nosso Lar, ela poderia prejudicar com seu comportamento muitas almas sofredoras que estão em tratamento psicológico, psiquiátrico, do seu corpo físico astral, do seu perispírito. E para que Narcisa então se convencesse de que se tratava de um vampiro mesmo, ele fez um teste à frente de Narcisa e de André Luiz. E ele disse assim: busquemos uma prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão, tantas vezes, cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e clamou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observar o vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida em algum lugar pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir as nossas portas. E antes de continuar os nossos comentários, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no nosso canal espírita, Chico Xavier Eternamente, compartilhar os vídeos com as mensagens de Chico Xavier,
dar um like se você gostou, deixe um comentário e ajude esse canal a crescer. Essa concepção de vampiro não é do nosso conhecimento, normalmente. Nós imaginamos o vampiro como aquele ser que suga o sangue da sua vítima, assim como os vampiros do mundo espiritual sugam as energias mentais, as energias sexuais, as energias decorrentes de vícios. Muitos se alimentam do álcool, do fumo, das drogas, dos encarnados, fazendo uso, então, dessas energias que no mundo dos espíritos eles não conseguem obter. Aqui nós vemos um outro tipo de vampiro, aquela mulher que na Terra praticava o aborto, chegou ao mundo dos espíritos sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de remorso, traz consigo a ideia de que é um ser bom, tanto que ela afirma isso, que ela fez o bem usando da medicina, quer ajuda, mas não quer, na verdade, porque para receber ajuda ela teria que ter tido uma mudança mental de arrependimento e tenta entrar nos portões de nosso lar para fazer baderna, para criar clima, para prejudicar e tirar o equilíbrio daqueles doentes que começam a se melhorar, a se equilibrar. Então, o irmão Paulo, que era o chefe da vigilância, fez esse diagnóstico, observou, então, a intimidade mental através de uma leitura do psiquismo dessa mulher e logo viu que a sua intenção não era boa. Então, apesar de André Luiz ter achado que era falta de caridade por parte dele, na verdade foi a atitude mais certeira que ele teve que tomar ali, preservando toda uma instituição. E ele deixou bem claro que uma hora ou outra essa senhora ela vai ser auxiliada pela providência divina, assim que uma centelha de arrependimento, uma centelha de sofrimento surgir no imo da sua alma. Deus ele se aproveita dessas brechas que nós abrimos para nos acolher, para nos recolher, para nos auxiliar. Mas enquanto ela estiver com o coração duro, sem nenhum tipo de remorso pelos atos que praticou, sem nem mobilizar forças para uma mudança interior, ela vai ficar vagando pelo umbral, sofrendo pelos males que causou. Bem, vamos encerrando aqui nossos estudos. Hoje escolhemos o livro Nosso Lar, o capítulo denominado Vampiro, e hoje nós tivemos uma ideia diferente de como o mundo dos espíritos vê verdadeiramente um vampiro. Me despeço de todos, obrigado pela atenção e até o próximo estudo.